A partir de agora, programa Seara Espírita. Sua sintonia com a paz. Realização: Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. No ar, Seara Espírita. Olá, bom dia, amigo ouvinte que está sintonizado conosco aqui na Rádio Correio, no programa Seara Espírita. Hoje nós temos aí a grata satisfação de fazer um bate-papo com o nosso Geraldo Leburg. E naquela sequência, né, Geraldo, de programas tratando aí sobre o mundo espiritual, o mundo dos espíritos. Gostaria aqui primeiro de fazer uma introdução onde nós temos uma narrativa do evangelista João no capítulo 14, versículo de 1 a 3, que é uma passagem que todos nós conhecemos. Se a gente ler aqui, nós vamos logo lembrar quando Jesus nos fala que nós não turbemos o nosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, porque eu me vou para vos preparar o lugar. E depois que eu tenha ido e que vos tenha preparado o lugar, eu voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, aí estejais também. Geraldo, antes de nós entrarmos no tema propriamente dito, queria que a gente fizesse um breve comentário em relação a essa passagem do Evangelho, porque ela claramente vai nos convidar, Jesus nos faz um apelo, né, uma conclamação, a nós reflexionarmos de que a vida não se limita no mundo físico, aqui no planeta Terra. Quando ele se refere a moradas infinitas, né, a casa do Pai e as moradas, o que nós podemos entender com isso? Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Fred. Bom dia, ouvintes da Rádio Correio da Serra. Olha, essa mensagem, esses 3 versículos, eu acredito que são realmente uma síntese de tudo quanto a gente pode ter como auxílio para o entendimento da nossa vida presente, do nosso passado, da nossa vida futura. As muitas moradas da casa do Pai, além das moradas físicas dos mundos, da pluralidade dos mundos habitados, né, onde nós já estivemos encarnados, estamos encarnados aqui em um mundo, no planeta Terra, e provavelmente estaremos reencarnando novamente aqui ou em outros mundos, fisicamente, né, são as moradas também espirituais. Porque nos intervalos entre as encarnações, o espírito ele tem o seu lar, seu habitat natural, né, são os mundos espirituais. Aí, dentro desses versículos, fala da crença de Deus, fala de Deus como providência, como misericórdia, que nenhum dos seus filhos, das suas criaturas será perdida, fala do reencontro, fala da reencarnação. Então, eu sinto essa passagem como uma síntese muito plena de tudo aquilo que Jesus nos ensinou e que a doutrina espírita vem nos relembrar. E olha que coisa, né? Vocês num 3 versículos de uma narrativa de um evangelista, você consegue extrair muita informação. Eu acho que o que mais primeiro chama atenção é quando Jesus nos consola. Não se turbe o vosso coração, ou seja, não fica aflito, não se amargure. Crede em Deus, porque nós estamos preparando algo de muito bom para vocês, né? Então isso é muito bonito, né? Isso. E o convite dele sempre é permanente. Uma vez, ouvindo uma palestra de Raul Teixeira, ele disse o seguinte, que entre uma linha e outra, as entrelinhas dizem muita coisa. Então é uma passagem simples, né, pequena, singela, mas nós temos aí um conteúdo enorme, uma potencialidade de entendimento aí dentro desse conteúdo, dentro dessa mensagem enorme, né? Precisamos abrir os olhos para ver, os ouvidos para ouvir e a receptividade mental, podemos entender. A mente para entender e o coração para sentir. Se assim pudermos completar. E eu, só fazendo um parênteses, eu me recordo que há muitos anos eu vi uma palestra sua. Talvez já faz aí uns 20 anos, isso também significa que a gente vai ficando velho, né? Não, somos jovens há mais tempo. Jovens há mais tempo, exatamente. E aí eu me recordo que nessa palestra, de forma muito
notável, uma vírgula, você referenciava nessa palestra que uma vírgula que se coloca ou que se tira muda completamente o sentido. Então, com uma vírgula você aprende muita coisa também. Exato. Bom, então entrando no tema aqui propriamente dito, todos nós, Geraldo, trazemos em nós um sentimento natural, instintivo. A gente nem sabe de onde brota esse sentimento muitas vezes, a gente simplesmente sente. Sentimento às vezes a gente não escolhe, embora a gente tenha que lapidar o sentimento, mas às vezes ele chega e a gente sente, simplesmente. E a gente traz esse sentimento de algo além desta vida física, ou seja, a gente vive essa vida física, por mais que nós somos apegados a ela, a gente sabe que existe alguma coisa. De onde vem esse sentimento a essa vida futura? Os porquês, os quês, os combos e os quandos, né, da nossa vida fazem com que a gente sempre busque, né, no nosso íntimo aquela percepção, muitas vezes difícil de ser expressada em palavras, né, de ser simplificada numa frase, mas temos aquela percepção de algo mais, né? E aí, no Livro dos Espíritos, lá na questão 959, Kardec pergunta à espiritualidade, faz justamente sintetizando essa pergunta: de onde nasce para o homem o sentimento instintivo da vida futura? Porque nós temos, mesmo aquele que se diz materialista, aquele que não crê, isso é talvez uma frase de consumo, de acomodação, de comodismo, porque não quer discutir, não quer polêmica a respeito da sua liberdade de não crer, mas ele intimamente, só ele é que sabe aquilo que passa na sua mente, né? Então eu creio que é comum a todos nós, espíritos encarnados e desencarnados, essa percepção de onde vem esse sentimento, né, instintivo da vida futura, de que não vai acabar com a morte corporal, com a morte orgânica, que vai seguir, que vale a pena até a véspera, até o dia, até o momento final, né, do desprendimento do espírito, né, e do corpo. E a espiritualidade respondeu muito assim, sinteticamente, mas eu acho que com muito conteúdo também. E eles disseram assim: antes de encarnar, o espírito conhecia todas essas coisas e a alma, que é o espírito na condição encarnada, né, conserva uma vaga lembrança do que sabe e do que viu no estado espiritual. Então, se nós estudarmos essa questão assim, palavra por palavra, vamos colocar essa expressão: antes de encarnar. Espíritos criados, tivemos em determinado momento uma primeira encarnação. Antes dessa encarnação, já tínhamos como espíritos essa percepção, né, do que são as nossas necessidades, a nossa caminhada evolutiva, todo esse conteúdo que nos aguarda e no qual teremos que trabalhar como espíritos, né? Aí nós podemos ter trafegado espiritualmente, né, por muitos e muitos séculos, milênios de anos, né, até um momento em que, submetidos à prova ou a uma expiação ou em missão, encarnamos. E a partir desse momento passamos, né, a lidar com a matéria, com os limites que a matéria nos impõe, os limites físicos, os limites sensoriais, mas essa percepção nós temos e ela é uma chama que não se apaga. Ela está sempre ali, embora em alguns momentos ela pode estar bruxuleante, tá meio assim, mas dar uma sopradinha que ela faltando um pouquinho de gás, mas logo em seguida ela reaviva e nós sabemos que estamos aqui para viver uma vida de aprendizado e de ensinamento, porque tanto estamos para aprender quanto para ensinar também. E a melhor forma de ensinar é através do exemplo. Viver a nossa vida de uma forma boa, positiva, criativa, produtiva mesmo, para que possamos fazer a diferença para nós e para o nosso semelhante. E se comprometendo com a transformação, porque nós queremos, Geraldo, principalmente nesses dias atuais, onde existe um apelo muito grande de um mundo melhor, né? Nós queremos, todos nós, sem dúvida nenhuma, um mundo melhor, um mundo mais justo, um mundo mais saudável para se viver, mas muitas vezes poucos de nós estamos nos movimentando para isso, né? Estamos a gente tem aquela chamada esperança, a gente
Então, nós temos esperança de que o mundo melhore, mas a gente tem uma esperança de esperar, ou seja, cruzamos os braços e aguardamos que isso aconteça. Quando, na verdade, essa proposta de esperança é do verbo esperançar, ou seja, nós precisamos nos movimentar. A fé que move montanhas, ou seja, nós temos que nos movimentar para que isso aconteça, né? Nós precisamos, assim, cada vez mais, né, conjugarmos o verbo na primeira pessoa do plural, sempre o nós, ir substituindo, deixando de usar o eu, deixando de usar o ele. Eles têm que fazer isso, precisava fazer isso. Não, precisamos. Nós precisamos fazer isso, nós precisamos melhorar, nós precisamos contribuir para que as coisas possam, se não ficarem ótimas, pelo menos ficarem melhores do que estão, né? Nós temos que assumir. E essa conjugação, sempre na primeira pessoa do plural, ela precisa ser um hábito, que a gente possa estar sempre praticando. Ótimo. E quando se fala nessa questão da transformação do mundo, a gente vê que os Espíritos estão sempre nos dando o direcionamento para que isso aconteça. Eles nos oferecem os recursos, nós é que precisamos de utilizar, né? Mas aí, Geraldo, tem uma outra questão que é a respeito da classificação. Os Espíritos trabalham muito a classificação dos mundos, e Allan Kardec ele colocou isso só de forma muito didática, não que seja aquilo que está ali escrito é a regra absoluta do jogo. Não, ele nos passou uma ideia, né, advindo da informação dos Espíritos superiores, uma ideia de como seria a classificação desses mundos. E dentre esses nós sabemos que existem os mundos fluídicos, os mundos compostos mais por energia. E até a própria ciência, na modernidade hoje, especialmente nesse campo, né, da astronomia, vem nos informar que nós temos mundos rochosos, que são de massa mais compacta, e os mundos gasosos, né, que aí não tem uma energia uma matéria tão condensada, estaria mais no campo energético, né? Então você poderia falar para a gente um pouquinho a respeito desses mundos fluídicos? Certamente, Paulo. No outro programa que nós temos no dia 25 de agosto, a gente falando dos mundos dos espíritos, hoje nós estamos abordando já a segunda parte, e no próximo programa, ao abordar a terceira parte, nós vamos falar mais especificamente dos mundos como moradas dos espíritos encarnados. Mas hoje realmente a intenção é falar dos mundos como morada espiritual, ou seja, a nossa futura morada após, né, essa vivência desencarnando. E também esses mundos, como você lembrou, né, eles são de natureza diferenciada daqueles, não necessariamente precisam ter estruturas. Por exemplo, nosso sistema solar tem aí 8, nosso Sol e mais 8 planetas. Já que um foi rebaixado. Já que um foi rebaixado, mas para planeta não. Mas eu acho que a gente devia sempre considerá-lo também. Dentre esses 8 mais 1, 9, com certeza 5 são mundos rochosos, mundos sólidos, de matéria sólida. E 4 ainda, a ciência não pode afirmar isso categoricamente, mas já especula que são mundos gasosos, de matéria muito mais vaporosa do que, por exemplo, o planeta que nós habitamos. E esses mundos fluídicos, naquela classificação que Kardec propõe de mundos primitivos, de expiações e provas, ele coloca muito enfaticamente os chamados mundos transitórios, que são como se fosse assim, uma ilha no meio de um oceano, em que o viajante pudesse ali fazer uma escala para recuperar suas forças. Pegar uma água potável. Vai descansar para seguir adiante. Mas vai muito além disso aí, essa concepção do mundo fluídico, né? E eu trouxe até aqui de autoria, né, de Jean-Baptiste Rostaing, né, lá do volume 4, dos chamados Os Quatro Evangelhos, uma inserção que é colocada lá, que diz que os mundos fluídicos são destinados à habitação de espíritos que, desde o estado de infância e instrução, nunca faliram
e que, conservando-se sempre puros na senda do progresso, progridem no estado fluídico. Então, vamos entender isso aí. Todos nós fomos criados na nossa essência espiritual. E só a partir de muito tempo após a nossa criação é que nós viemos a ter a nossa primeira encarnação. Naquele tempo anterior à primeira encarnação, vivemos como espíritos em mundos ligados a mundos provavelmente em estado fluídico, como a Terra um dia foi no seu início, né, de uma superfície gasosa que foi se solidificando, separando as águas, formando os continentes, né? Então, nós também já tivemos essa experiência, embora o esquecimento temporário, a que somos submetidos pelas encarnações, nós temos como probabilidade, como hipótese, mas não como certeza. Mas diz também que nós progredimos, mesmo há alguns espíritos que poderão passar desde a sua criação toda a sua existência em mundos fluídicos, não progredindo sempre, não necessitando de em algum momento encarnar. Isso quando eu digo necessitando, não sendo obrigados a encarnar, porque somos obrigados a encarnar para expiação, para resgate. E encarnamos espontaneamente por escolha, por provas que queremos viver e por missões que temos que desempenhar. Então, não sendo obrigados não cometendo, não tendo débitos, vivem nesses mundos fluídicos. Mas aqueles que, de alguma forma, não tenham conseguido seguir esse trânsito contínuo e que tiveram obrigatoriamente que encarnar e reencarnar sucessivamente, chega um ponto que, atingindo o progresso, né, na condição de espíritos puros, habitarão esses mundos fluídicos. Eles são destinados, então, à habitação dos espíritos superiores, dos espíritos puros. E eles são de uma textura, vamos dizer assim, física, tão diferenciada que nós não temos ainda leis físicas, leis químicas conhecidas que possam identificá-los. Eles estão por aí. Como não vemos a eletricidade, vemos o efeito da eletricidade, que é a iluminação ou as máquinas em movimento, mas não vemos a eletricidade. Mas sabemos que ela existe. Então, esses mundos são compostos de energias que ainda não conseguimos identificar nas nossas limitações, mas destinados a moradas dos espíritos superiores. E as esferas espirituais, tem alguma ligação com esse pensamento aí? Tem sim, com certeza. A gente foi lá longe falar dos mundos fluídicos, mas agora vamos chegar pertinho aqui do nosso planeta, né, nas esferas espirituais, notadamente, né, através da literatura que nos foi trazida por André Luiz, Psicografia Chico Xavier, né, o livro Nosso Lar, já nos encanta, né, com a descrição dessas esferas espirituais, aqui muito próximas à Terra. Embora denominada, né, de umbral, né, nos coloca assim um certo temor, né, as histórias umbralinas, né? Mas essas esferas são as diversas subdivisões, né, vibratórias dos mundos em que os espíritos, em que nós espíritos estaremos ligados a partir do momento do nosso desencarne, né? Então, elas são muitas, assim, uma variedade muito grande, mas quando o André Luiz nos fala do umbral, ele restringe a citar três dessas esferas mais próximas aqui da superfície do nosso planeta. E ele, né, o livro, né, e a série de livros, né, começada aí pelo livro Nosso Lar, ela é fabulosa nas descrições, né, dessa natureza semelhante até mesmo àquela que conhecemos aqui no nosso planeta, as quais nós, espíritos, podemos estar ali nos sentindo relativamente à vontade, né, para poder, após o desencarne, nos situarmos, né, para outros horizontes ou para voltar a esse mesmo horizonte que é o planeta Terra.
E, notadamente, ele faz uma distinção de que nessa primeira camada, que é o umbral, existem 3 esferas. E ele coloca que elas são, quanto mais próximas da superfície da Terra, mais densas, e quanto mais distantes, né, mais etéreas, né? E ele diz assim, didaticamente, que a primeira dessas esferas, aquela que está mais próxima aqui da crosta terrestre, ela é destinada a receber os espíritos que ainda não sabem que desencarnaram, que são uma quantidade muito grande, nós espíritos que desencarnamos e ainda mantemos as mesmas sensações, ainda não vivemos, enquanto encarnados, um pensamento, né, espiritual elevado. Estamos muito ligados aqui no terra a terra, desencarnamos e ainda passamos por dias, talvez meses e anos, sem perceber isso. Então, estamos adejando sobre a superfície da Terra, numa esfera espiritual já, sem ter essa percepção. Essa é a primeira camada, a mais densa. A segunda camada, ele denomina de local de recebimento dos espíritos que precisam de ser hospitalizados e que ali sejam tratados fluidicamente, né, para se desapegarem das coisas da terra, das coisas da matéria, né, e passarem ali por um período de convalescença necessário a se elevar para a terceira esfera desse que é o umbral. E a terceira esfera é onde esses espíritos já passados, né, resgatados, eles vão se preparar para reencarnar. Eles vão ali ter oportunidade, né, de serem instruídos, né, para que possam cumprir, né, novas etapas encarnatórias. Então, é a descrição das 3 camadas, ou 3 esferas desse, vamos dizer melhor, 3 camadas dessa esfera chamada umbral. Então, vamos explorar um pouquinho melhor essa questão do umbral, porque quando o sujeito está lá na igreja católica, aí ouve a palavra inferno ou purgatório, aí o sujeito arrepia e logo dá né, fica logo tenso, e aí nós só mudamos a palavra. Em vez de usar essa expressão, a gente passou a usar a expressão dentro do espiritismo umbral. Então, quando fala de umbral, o espírita arrepia, né? E aí a gente precisa realmente entender um pouco melhor, explorar melhor esse assunto. E claro que aqui, em pouco tempo que a gente tem no programa de rádio, não dá tempo. Se a gente quer conhecer um pouco mais desse assunto, as obras de André Luiz são as que mais, talvez as que mais trabalham esse aspecto, embora Manuel Filomeno de Miranda e outros espíritos vão fazer essas tratativas. Mas André Luiz é o mais, vamos dizer assim, o mais clássico nesse aspecto. E umbral, a gente tem que entender primeiro a palavra umbral, porque como nos passa esse certo temor, a gente precisa falar, bom, mas o que vem a ser umbral? Né? Aí a gente logo tem como sinônimo região de trevas, de sofrimento, né? E aí a gente precisa realmente explorar isso um pouquinho melhor. Umbral, portal ou porta, se assim pudermos melhor expressar. Então você imagina o seguinte, quando você vai passar de um cômodo da sua casa para o outro cômodo, você tem que passar nessa porta, você tem que passar nesse umbral. Então vamos imaginar que seria uma área, uma zona de passagem, né? E aí você pode passar nessa região de forma lúcida e aí vivenciar ali as experiências amargas da qual você cultivou, ou você também pode passar aqui dali de uma espécie que meio de inconsciência. É como se você fizesse uma viagem e nessa viagem você fosse dormindo. E aí você vai chegar lá no destino e despertar e falar, olha, fiz a viagem, nem lembro como é que foi a viagem, porque eu dormi a viagem inteira. Né? Então é natural que haja a necessidade de passamento, né? Essa passagem para o lado de lá, entre aspas, para a gente entender isso, mas existem essas experiências. E vamos tentar explorar um pouquinho mais o estado de vida dos espíritos nessas regiões? Sim. Bom, essa colocação de 3 camadas, só para a gente ficar tranquilizar, né? Nós não precisamos necessariamente, desencarnando, ir passar por todas elas, né? Pode pular. Pode pular, né? A gente está dizendo assim que existe ali alojamento, né, espiritual para espíritos mais endurecidos na camada mais densa e por aí fora, mas há espíritos que
vivem já aqui encarnados de uma forma tão elevada que sequer apenas passam como se passam por uma porta, pelo vão de uma porta. Outros, aquele vão de porta vai se deparar vai como se se fosse um corredor interminável. É uma porta longa. Ele vai levar anos, talvez, para passar ali. Mas estará sempre caminhando e sempre sendo assistido também, porque a misericórdia do Pai estará ali providenciando essa assistência, né? Ele funciona também aí na colocação lá de André Luiz como região de esgotamento de resíduos mentais. Todos os nossos vícios mentais que são refletidos, né, nas nossas realizações físicas, orgânicas, intelectuais, emotivas, psicológicas, né? Mas esses resquícios, né, estão abrigados, né, na nossa sede mental, que é a sede espiritual, e eles precisam ser exauridos, esgotados, quando eles têm uma característica de magnetismo negativo, inferior. É preciso dissipar essas energias para chegar num determinado ponto e que o espírito esteja realmente na sua essência espiritual pronto para outra etapa. E olha que coisa interessante, né? Quando se fala desse esgotamento. Então, no nosso planejamento urbano, né? nas chamado saneamento básico das nossas composições urbanas, existem essas áreas onde existe a coleta e tratamento, esgotamento, né? O esgoto onde ele chega, onde ele é tratado, onde ele é destinado de forma adequada. Olha que coisa interessante. Faz aí uma referência daquilo que nós vivemos no mundo físico, né? Então é uma espécie de saneamento mental, né? Espiritual. É uma boa comparação, né? E cada espírito, né, cada individualidade vai permanecer no umbral o tempo que se faça necessário. Alguns, provavelmente, talvez, tomara, eu penso assim, poucos, acabam transitando ali pelo umbral de uma forma assim não muito consciente e sendo mais ativa. A espiritualidade os assistindo, trabalhando com eles, colocando-os em condição de virem a reencarnar novamente. Aí uma reencarnação expiatória, compulsória, né? Mas outros vão processar ali, né, o seu campo mental de forma que participarão desse processo em necessitando de reencarnar, participarão desse processo de escolha, de decisão de como vão reencarnar. Aí entra o campo das provas e o campo das missões. E isso é muito interessante, Geraldo, porque quase sempre nós vamos lembrar de umbral como estado de sofrimento ou de punição. Sem dúvida nenhuma, estado de sofrimento, mas não necessariamente de punição. Ou seja, é uma região de tratamento, onde o indivíduo não estará, em hipótese nenhuma, sem o amparo da espiritualidade. Ou seja, ele terá que passar por se ele tiver necessidade, passar por aquele momento ali, onde a espiritualidade vai fazer esse processo de limpeza dele, para que ele possa desempenhar novas etapas. É isso? E é confortante a gente saber, né, pelas colocações de André Luiz, que os espíritos elevados transitam livremente em todas as camadas dessa esfera, umbral de todas as esferas. Quem está em pontos mais elevados tem acesso. O contrário, um espírito inferior, um espírito ainda assim, que não tem essa capacidade de elevação, ele poderá ir até a uma esfera mais elevada, conduzido por espíritos que o vêm buscar, que são anfitriões que o levam até lá para que possa conhecer. Mas os espíritos superiores vêm a essas esferas e ali fazem a leitura da percepção, né, de como os espíritos estão se comportando, da vontade deles de se melhorarem, das harmonias que buscam, principalmente da humildade, né, de esperar, de aceitar, de pedir ajuda. E aí esses espíritos superiores vão resgatando, vão levando os espíritos
mais trevosos para condições melhores, até que de acordo com o merecimento e a necessidade. Ok. E como nós falamos dessas regiões, e são regiões de tratamento espirituoso, regiões do umbral, depois de vencer essas etapas, esses espíritos precisam viver uma outra experiência que antecede o processo da reencarnação, que nós conhecemos como as colônias espirituais. Então vamos falar agora um pouco sobre as colônias espirituais. Bom, o exemplo assim mais conhecido que nós temos, né, é justamente de Nosso Lar. E André Luiz, ele nos descreve Nosso Lar como sendo uma colônia espiritual que está no espaço, né, geograficamente numa região mais ou menos como se fosse acima da atmosfera. Ele cita na época do estado da Guanabara, né, do antigo estado da Guanabara, cidade hoje do Rio de Janeiro, né, e que principalmente nessa colônia chamada Nosso Lar, são espíritos de pessoas de nacionalidade portuguesa que habitavam no Brasil, de seus descendentes, né, e que estavam ali por afinidade, né? Então, quem faz a leitura dos livros de André Luiz percebe até pelos nomes, né? Eusébio, tanto os nomes são nomes muito comuns, né? Utilizados pelos portugueses, né? E muito comuns utilizados por eles, né? Então, é uma típica colônia espiritual, como existe, com certeza existirão, né, colônias onde grupamentos, né, de outras etnias, italianos e espanhóis, indígenas, né, africanos, estarão ali agrupados, né, porque são laços de afinidade que os prendem ali. E nessas colônias espirituais, né, elas são o que se busca, né, para o entendimento é que existem nelas, né, faixas espirituais que são comuns, formando cidadelas espirituais mesmo, como é o caso de Nosso Lar, Campo Limpo e outras regiões, Campo Maior, aliás, e outras regiões ali da proximidade, né? E ali a vida se transcorre de uma forma que poderíamos descrever normal, como se estivesse... Desculpa te interromper, deixa eu só lembrar algum nome de outro, só para a gente não falar assim, Nosso Lar é a nossa referência, é como se existisse só Nosso Lar, né? Então nós temos, por exemplo, a colônia Redenção, que fica em cima da cidade de Salvador, nós temos a colônia Novo Horizonte, que fica em cima da cidade de Belo Horizonte, Campo da Paz, que é referenciado aí também por Chico Xavier em outra mensagem, né? Então existem outras, né? A sua memória mais jovem foi boa para que a gente pudesse realmente lembrar. Então são inúmeros. Esses inúmeros, poderíamos dizer assim, na casa de milhares, ou de dezenas, centenas de milhares. E tem como características, né, são faixas vibratórias em cada uma delas, né, compostas de elementos de afinidade, né? Aí teríamos, inclusive, até mesmo algumas em que, por exemplo, adeptos do budismo estão ali porque desencarnados estão ali e continuam ali com as suas vivências nas suas práticas, na prática religiosa do budismo, né? Porque é um elemento de afinidade entre eles, né? Então, sempre essa organização do mundo espiritual, ela visa o bem-estar do espírito que ali ingressa para que possa exercer sobre ele uma condição de melhoramento. Que ele vai continuar evoluindo ali, vai continuar aprendendo, vai continuar ensinando, se tem um conhecimento à altura de ensinar, e vai viver ali de uma forma que estará sempre ligado com a encarnação que ele teve anterior, ou a somatória das encarnações anteriores àquele momento que ele está aí, para que ele não seja ali um ET, né? um elemento exótico naquele meio. É preciso que ele seja bem, confortavelmente, espiritualmente confortável. Ótimo. Só que gostaria de lembrar que nós estamos também ao vivo pela internet, né? Ou seja, a nossa mensagem, Geraldo, hoje pode chegar em qualquer lugar do mundo. Possivelmente tem alguém nos ouvindo lá no Japão,
né, na Indonésia, ou seja, sem nenhuma dificuldade. Em nosso lar também. Em nosso lar, com certeza. Né, então há essa possibilidade hoje no radiocorreiodaserra.com.br. Quando você já logo entra na página da rádio, você já tem um botãozinho ali de play, ligou, você já está ao vivo na Rádio Correio. Você já vai estar nos ouvindo diretamente. Também gostaria aqui, para não perder a oportunidade, lembrar que a nossa amiga Dé está também colaborando com o nosso programa. Ela tem a sua empresa juntamente com o Sérgio, seu esposo, e a gente gostaria de mandar um abraço a eles, né, e toda a sua equipe de trabalho lá. No Autoville Multimarcas, veículos novos e usados, né, aqui eles têm lá um atendimento bastante diferenciado, fica ali na Avenida Sanitária 717, próximo à Avenida Pereira Teixeira. E você virou a esquininha ali que vai seguir para a Rua Bahia ali, está logo ali a agência deles ali. Então você pode ir lá visitá-los. Breve nós vamos ter a mensagem deles aí, bem elaborada, incluída no portfólio aí dos nossos colaboradores. Mas gostaria de explorar um pouquinho melhor esse assunto, Geraldo, a respeito dessas colônias espirituais, porque existem, quando nós lemos a obra, né, Nosso Lar, e é interessante, outro dia conversando com uma outra pessoa, um amigo, e ele falou assim, é muito interessante a proposta espírita e tal, mas eu assisti o filme Nosso Lar. Aí ele me perguntou assim, mas vocês acreditam naquilo lá mesmo? Ou seja, quase a dizer assim, né, a ingenuidade de vocês de acreditarem numa situação daquela apresentada no livro e depois no filme, porque o filme retratou razoavelmente bem aquilo que está no livro. Sempre o livro traz nos consegue dimensionar mais, né? O livro sempre é melhor do que quando ele vai para as telas de cinema, mas nos passa ali uma ideia bastante rica, com bastante informações, e a gente precisa realmente de entender como que isso, por que existe essas coisas lá, né? Então fica parecendo que a gente acredita algo fantasioso, né? Algo que é irreal. Mas aí se a gente pergunta para uma pessoa que não fala assim, mas tudo bem, eu acredito nisso. E você acredita em quê? Ah, sei lá, eu não sei se eu acredito em alguma coisa. Ou seja, ela não sabe, ela prefere ficar na incerteza do que crer em alguma coisa, né? E muitas vezes a vida vai se esgotando e aí a pessoa precisa de repensar os seus valores. É óbvio que a doutrina espírita, a gente precisa de começar pelo começo. Quando a gente estuda a doutrina espírita, quando a gente estuda o Livro dos Espíritos, depois a gente vai aprofundar nas obras básicas, especialmente na Gênese, e a gente vai entender sobre a natureza dos fluidos, né, a composição da matéria, e aí a gente entende como que esta matéria no mundo espiritual se forma. Estudando, a gente não tem como entender isso se não estudar, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho a respeito dessas coisas que compõem o mundo espiritual. Vamos começar pela habitação. Vamos fazer um pequeno parênteses. Nós, na realidade, acreditamos, né, piamente no que vemos. E o que nós vemos à noite, a mesma coisa vista à noite é diferente quando vista de dia. Durante o dia. E tem coisas que nós nunca vimos, mas acreditamos. Eu nunca vi uma espécie de peixe, por exemplo, que viva a 1000 metros de profundidade nos oceanos, mas é possível que exista, e então não vamos desacreditar porque não estamos vendo. E também nós precisamos expressar as ideias dentro de um padrão que seja possível das pessoas visualizarem, porque senão, como falar da vida no mundo espiritual de forma totalmente abstrata? Não tem como, a gente precisa trazer uma referência, né? Então, lá no mundo espiritual, uma das questões, lá existem habitações, como existem as nossas habitações aqui? Com certeza. São habitações, não são de matéria sólida, não são habitações construídas com os mesmos materiais físicos que aqui nós utilizamos, mas construídas com os materiais fluídicos retirados, né, desse todo que é o fluido cósmico universal, de onde se retira as matérias nos estados que nós conhecemos e também nos estados que nós não conhecemos ainda, né, nas suas formas de energia. Então, ali o campo mental
cria ali os formatos das habitações de acordo com os padrões que eram conhecidos pelos que ali vão habitar depois do desencarne, com algumas modificações, porque não existem certas necessidades que aqui no plano encarnado são prementes, lá não são necessárias. Então, por exemplo, o espírito, uma parede para o espírito, uma limitação qualquer, não é de tal forma como aqui para nós. Nós não conseguimos atravessar uma parede, um anteparo. O espírito, ele consegue fazer isso porque ele fluidicamente e a parede também fluidicamente, né? Então, ele consegue fazer isso. Mas existe como que toda uma estrutura na questão habitacional, né, de edifícios, de escolas, de templos, de ruas, avenidas, jardins, hospitais, né, como nós temos aqui. Então, por exemplo, o que foi retratado lá pela visão do diretor do filme Nosso Lar, ele materializou ali, mostrou materialmente como é o mundo, a esfera, né, a colônia espiritual Nosso Lar. Agora, quando você falou, a gente lê um livro, cada um de nós lendo, a nossa imaginação, o nosso campo mental trafega de uma forma. Eu digo assim, uma flor, aí você pensa em uma rosa, outro vai pensar uma margarida, outro amarelo, outro outro uma vermelho, cor, um formato, um tamanho, né? Então, quer dizer, nós temos os nossos... E só lembrando a definição de Einstein, que matéria é energia condensada e energia é a matéria desassociada, né? Então, obviamente, quando a gente fala de energia no mundo espiritual, é matéria. Sem dúvida. Então, com relação à questão de habitação, né, temos também um relato de um livro chamado A Crise da Morte, né, do Ernesto Bozano, que ele diz que essa realidade lá do mundo espiritual, ela tem duas naturezas. Uma é imutável e a outra é transitória. Essa imutável, ele define como aquela que coordena que as ações, as realizações, consolidam as realizações para que o espírito se sinta em casa, se sinta bem. E a que é transitória é aquela da receptividade do espírito em estar ali assimilando aquele clima espiritual e aproveitando ali os ensinamentos, os aprendizados que eles estão. Então, é necessário que isso se faça dentro de um ambiente que tenha assim uma relação, uma referência para ele que veio de uma desencarnação. Se fosse uma coisa totalmente, uma bolha totalmente com conteúdo diferente, haveria uma perda de tempo muito grande, embora a questão tempo também no plano espiritual é diferente, tempo e espaço, perda de tempo muito grande e não levaria a um propósito de proveito útil. Então, tem casa, tem habitação, né? Tem vestuário. Fala um pouquinho aí a respeito dessas questões. Pois bem, nós aqui no plano encarnado, né, nós utilizamos vestimentas, né? Eu gosto de uma determinada cor, um tipo de vestuário, de calçado, né? E eu vou manter esse gosto quando desencarnar e estar lá na espiritualidade, em uma dessas colônias, né? Então, da mesma forma que se constroem fluidicamente casas, ruas, avenidas, também se fabrica, né, os vestuários necessários, ou através de um processo chamado ideoplastia, que é a capacidade, a faculdade que o pensamento tem, né, de exercer uma ação direta sobre a matéria. Aquela matéria ali, ele aproveita para formar, né, a vestimenta com que as entidades vão se sentir bem, né? E aí, na sequência, Jaldo, o tempo é implacável, né? Quando vê, já acabou, e a gente vai num bate-papo aqui muito interessante. Então vamos aqui no que nós temos de proposta aqui. Incluir aqui, por exemplo, alimentação, sono e repouso, transporte, a linguagem dos espíritos, vida social, ou seja,
num conjunto dessas necessidades que a gente possa entender isso daí. Vamos assim, de uma forma rápida, a alimentação, né? Os espíritos, né, são uma forma de uma matéria quintessenciada, fluídica, vamos dizer assim. Então eles necessitam também de absorver elementos, né, que mantenham a sua integridade. E o fazem através da absorção dos fluidos existentes. Mas alguns espíritos, ainda muito atrasados, chegam lá e nem têm essa condição de processar o fluido cósmico para se refazer. Então, para eles, né, lá existe fluidicamente como se fosse uma sopinha, um caldo, frutas, churrasquinho alimentos. Não tem, não. Eu acredito que é meio complicado essa parte lá, churrasco. Você lembra no livro nosso lá, houve tráfico de carne, né, das regiões inferiores. Então, ou seja, o sujeito deve ter recebido uma advertência, falando, não, aqui não dá, não vai ter jeito. Deve ter ido pagar num tribunal lá, né? Bem, a questão de sono e repouso. O espírito, a necessidade de repouso dele é muito diferente da nossa, mas os espíritos menos elevados, eles estão ali numa fase de adaptação, eles precisam realmente de passar por momentos, né, de repouso. Como nós, eles precisam de dormir. Depois que atinge já um grau elevado, já não há necessidade. Transporte. Os espíritos se locomovem pela força do pensamento, né? E isso de uma forma rápida, né? Com a velocidade do pensamento. Mas os espíritos recém-chegados ali no umbral não têm essa condição. Eles precisam ser conduzidos, precisam ser carregados. Então há como se fossem veículos de transporte adequados àquele meio, veículos fluídicos que são conduzidos pelos espíritos mais elevados, facilitando a locomoção desses espíritos. A linguagem, o idioma. Bom, o que eles falam? A linguagem específica do mundo espiritual é o pensamento. Mas quando tem uma colônia que são descendentes, ou italianos descendentes, naturalmente que com muito gosto vão estar falando seu idioma materno. De portugueses estarão falando português, de ingleses, americanos, australianos estarão falando o inglês, né? Essas são as linguagens utilizadas lá. E a vida social, lá também, né, há uma vida social descrita como intensa e que tem como objetivo a preparação dos espíritos para que eles voltem, possam de novo estar em condições de reencarnar. Não é um limbo em que chega ali e congela, cristaliza e que não vai acontecer nada, aí num determinado dia, vem cá, vai reencarnar. Não é isso. Ele passa por toda essa preparação. Ele tem uma vida social ali normal, como teria aqui, mas de uma vivência elevada, uma vida social elevada, produtiva, laboriosa, construtiva, evoluída. Ele precisa de ter isso para agregar elementos para ter sucesso na próxima encarnação. Ok, Geraldo, muito obrigado aí. Se você gostou do programa, nós estaremos de volta com esse tema lá no último sábado do mês de novembro. A gente agradece ao Geraldo Leburg, ao Fred Zilli, ao Domingos e especialmente a você, ouvinte, que está conosco aqui, e nos encontramos em breve. Muita paz e um bom dia a todos. Você ouviu o programa Seara Espírita, realização do Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. Seara Espírita.